Paz do Senhor, irmão. Quero deixar uma palavra para vocês nesse momento. Faz tempo que eu não gravo um vídeo e hoje eu vou deixar essa palavra para você, para ver se entra no seu coração, que se encontra no Testamento Antigo, Jeremias 18, do capítulo 1 ao 6, né? Vou ler só um ou dois e vou traduzir aqui mais ou menos para vocês, né? Uma palavra de Deus que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, né? Dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Irmão, essa palavra mexeu muito comigo essa semana. Quando Deus pede para Jeremias descer na casa do oleiro, Jeremias já estava com muitas aflições. Jeremias já tinha sido jogado nas cisternas, né, do pátio da guarda do povo de Israel, né, de Jerusalém, porque aquele povo se encontrasse em todo tipo de prostituição, né, porque Jesus já tinha salvado ele, né, dos egípcios, né, e Jesus abriu o mar vermelho para eles passar, né, salvou, tirou ele dos egípcios e colocou ele numa cidade de Jerusalém, uma cidade abençoada, né, que Deus tinha dado aquela terra para eles. Mas chegando lá, eles cometeu todo tipo de pecado, esqueceu de Deus, né? Muitas vezes na vida da gente é assim. Você está todo destruído, você está escravo do mundo, né? Escravo da vida, e Deus tira você do pecado, né? Muitas pessoas esquecem de Deus nesse momento. Aí vem a ira de Deus, né, contra nós, né? Mas Deus naquele momento falou para Jeremias: Jeremias, profetiza a minha palavra e diz que se o meu povo se arrepender, né, posso eu fazer um vaso novo. Porque quando o vaso quebra na mão do olheiro, né, quando o vaso quebra na mão do olheiro, o vaso ainda não está pronto, o olheiro vai e refaz o vaso, né, porque ele está no barro ainda, né. O olheiro pega o barro, começa a fazer o vaso, né? Mas como está na mão do oleiro ainda, o oleiro quebrou, ele começa a fazer outro vaso do mesmo barro. Por isso que Deus diz: é possível fazer outro vaso quando se quebra na mão do oleiro? Sim, é possível. Às vezes estamos na mão de Deus, na igreja de Deus, na casa do Senhor Jesus, né? Qualquer coisa, qualquer tempestade que vem na vida da gente, né, se quebramos todo. Às vezes o pastor fala alguma coisa, né, que você não gosta, ou talvez eu passei muito por isso, já vem na minha cabeça: vou mudar de igreja, vou sair dessa igreja, né, pensando que o problema está na igreja. Mas muitas das vezes o problema não está na igreja, o problema está em nós mesmos, nos nossos corações, né, porque somos fracos. Porque o vaso, quando está na mão do olheiro, ainda ele está sendo moldado, ainda ele não está pronto, né? O olheiro está moldando o vaso, né? E assim com o vaso, porque todo propósito de Deus com uma pessoa tem um propósito, tem um tempo determinado. Então temos que respeitar esse tempo. Esse tempo é de Deus, esse tempo não é nosso. E quando Deus está te moldando, tem o tempo dele, tem o processo. Todo o processo, né, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, não é do seu tempo. Às vezes queremos pular todo o processo, e quando queremos pular todo o processo, a gente se cai. Vem uma tempestade, às vezes estamos na igreja e pensamos que estamos prontos, mas não estamos prontos, né, ainda, porque Deus está trabalhando na sua vida, né. Então temos que respeitar o processo de Deus, o propósito de Deus. Entendeu? Temos que respeitar isso daí, né? E fazer todo o processo. Você é um vaso e Deus é o oleiro. Então Deus está te moldando. Então vamos respeitar o processo. Porque quando o oleiro pega o barro, escolhe aquele barro para fazer o vaso, é um barro bem apropriado no lugar certo que ele vai pegar. Porque ele sabe que aquele barro é bom. Que aquele barro ele vai fazer o vaso e o vaso não vai se quebrar, né? Porque se ele pega um barro ruim, o barro toda hora começa a se quebrar. É assim que Deus faz com nós, né? Temos que, na vida de Deus, temos que passar com um processo, é como se fosse barro, nós fomos barro. Deus. Então vamos respeitar o processo, né?
Vamos respeitar o processo certinho, né? Porque Deus é olheiro e nós somos o barro. No livro de Isaías, né? Se você for no livro de Isaías 64, versículo 8, diz assim, ó: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de tuas mãos. Nós somos obra da mão de Deus, né? Que nós respeitamos, vamos respeitar todos o processo, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, né? E quando esse vaso fica pronto, né? Deus molda tudo esse vaso, ele fica pronto, ele vai pro forno, né? E lá dentro do forno, se o vaso se quebrar, aí não tem como, né? Quando o vaso está na mão do oleiro, se quebra, ele consegue arrumar aquele vaso. Mas quando o vaso vai pro forno, não tem como abrir mais o forno, porque se o vaso quebrar aí dentro do forno, né? Não tem como mais consertar, porque ele está dentro do forno, ele tem um tempo determinado para abrir. E você começa tudo de novo, num novo processo, né? Porque quando Deus acaba de te moldar, acaba o processo com você, né? Tem uma coisa sobre sua vida, né? Pedro, na Bíblia de Pedro, quando Jesus estava na terra, Pedro era um cara muito... Tudo era ele. Jesus falou para ele: Pedro, para onde eu vou, né? Vocês não podem ir. E Pedro falou para ele: não, aonde tu for, nós vamos. E Deus olhou para a cara dele e falou assim: não, antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. E Pedro era aquele cara muito especula, né? Tudo ele perguntava para Deus, né? Ele cortou a orelha, né, do guarda. Olha para você ver, ele não estava pronto, ele achava que ele estava pronto, mas ele não estava pronto. E ele negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha do guarda, né? Quando Jesus estava no monte orando, falou para eles: não temas, vai indo na frente que eu já vou. E Deus continuou orando. De certo ele estava reclamando: mas como que esse rapaz vai? Esse rapaz não tem barco, não tem nada. E às 9 horas, 10 horas depois, Jesus, quando ele estava passando no meio da tempestade, Jesus lá no meio do mar, estava vindo andando de frente, e ele falou assim, pensou que era assombração, começou a gritar: Jesus, se for você, deixa eu ir até você. E começou a andar. E na hora bateu uma tempestade e ele caiu, começou a afundar de novo. Pedro era sempre aquele cara que perguntava. Ele achava que ele estava preparado, mas ele não estava preparado, né? Porque quando o vaso está pronto, né, Deus terminou de moldar, aí sim, quando Deus subiu, foi para Jerusalém, crucificado na cruz, subiu o Espírito Santo, aí sim esse vaso começou a estar pronto. Depois de 3 anos e meio, Pedro ficou pronto. Aí você vai lá em Atos, aí esse vaso, essa palavra de Jeremias de vaso, vai terminar em uma palavra. E sabe qual é essa palavra? Vai lá em Atos, que vai ser a igreja de Deus. Lá eles começam a estar prontos. E diz assim, né, Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: mas receberei virtudes, Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E Deus subiu, o céu se rasgou, né? E no Atos 2 diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam sentados, e foram vistos por língua repartida e como de fogo, e quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe tinha concedido e falasse. Ali ele estava pronto. Ali ele estava pronto. Porque Deus subiu para o Pai em Espírito, e eles começaram a orar, todos reunidos, e começaram a falar em línguas estranhas. E a Bíblia diz que Pedro depois começou a pregar e salvou 120 almas, 120 mil almas. Ali ele estava pronto. Às vezes pensamos que estamos prontos, mas não estamos prontos. Pedro pensava que estava pronto, mas não estava pronto. E olha que ele andou 3 anos e meio com Jesus, diretamente com o nosso Pai. Respeitar o processo da nossa vida, né?
A palavra se encontra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Você vai encontrar o vaso do oleiro, né? Nós somos o vaso. Vamos respeitar o processo, né? Achamos, às vezes estamos dentro da igreja, achamos que estamos prontos, né? Jeremias, quando Jesus mandou ele falar essa palavra para o povo israelita, Jeremias falou para Deus: ah, Deus, eu sou muito criança. E Deus falou: não fala que tu é criança. Ah, Deus, eu não sei falar. Jeremias falou. Não, Deus falou para ele: não, tu vai abrir a boca, mas quem vai pôr a palavra na sua boca sou eu. Às vezes você é jovem, pensando que você é jovem demais para levar a palavra de Deus, mas não, Deus não escolhe. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Deus conheceu você desde que você saiu da madre. Foi isso que Deus falou para Jeremias, né? Você não é criança. Eu conheço você desde o dia que você saiu da madre da sua mãe, né? E eu conheço você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Então Deus nos conhece. Se Deus escolheu você, se Deus me escolheu para levar a palavra de Deus, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. E que fica essa palavra para você hoje e o que você guarda no seu coração, né? Que não há tempo, se você for velho ou novo, Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Então, se Ele te escolheu no ventre da sua mãe, é que Ele tem um propósito na sua vida. Então, vamos respeitar o processo. Porque quando respeitamos o processo, né, de todo, Deus começa a te moldar, respeitando todos os processos. E quando você está pronto, né, você vai começar a falar em línguas estranhas, vai descer o Espírito Santo sobre a sua vida, e você vai começar a pregar, começar a falar a palavra de Deus, e você vai começar a salvar a alma, né? Nesse mundo que anda tão perdido, né? Todo mundo só querendo dinheiro, querendo as coisas. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo aquele que se inscreveu lá no meu canal, que já tem 27, né? Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Quero que Deus abençoe a vida da sua família e que Deus há de trabalhar na sua vida, porque Ele tem um processo para cumprir. E quando esse processo na sua vida for cumprido, a vitória fica mais saborosa, porque você respeitou o processo. E quando você respeita o processo, a sua vitória fica mais saborosa. Tudo que você faz e você respeita o processo, tudo fica mais vitorioso, você fica mais orgulhoso. E Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus quer você levando a palavra de Deus, porque já estamos nos últimos tempos, não há mais tempo para a gente errar. Então vamos prestar atenção, respeitar o processo do vaso. Você é o vaso e Deus é o oleiro. Deus poderia falar com Jeremias na casa dele, mas Deus falou para Jeremias: desce na casa do oleiro, que lá vou falar com você. E lá Deus falou com ele. Deus falou para ele: posso eu, quebrou esse vaso na mão do oleiro, posso eu refazer esse vaso? Muitas vezes estamos todos quebrados e Deus pode refazer a sua vida. Então não pensa que você não é ninguém, que você não é nada. Às vezes muitas pessoas falam: você não é ninguém, você não vai rejeitar, você não vai melhorar. Mas você vai melhorar, porque Deus pode refazer a sua vida. Do mesmo jeito que o olheiro consegue consertar um vaso quando quebra na mão dele, porque quando está na mão de Deus, você está na mão de Deus, Deus consegue te consertar. Entendeu? Do mesmo jeito que o oleiro consegue consertar o vaso, Deus consegue te consertar também, porque Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu antes que você saísse da madre, e você vai abrir a boca, mas quem vai dar a palavra para você é você. Não diga que você não sabe falar, não diga que você não sabe falar a palavra de Deus, porque é Deus que age na sua vida. E quando você estiver pronto, o processo estiver pronto na sua vida, você vai começar a falar em línguas estranhas e vai começar a salvar a alma. Pedro era um cara reclamão, vivia reclamando, vivia criticando. Falou que Jesus, aonde que Jesus ia, ele também ia, entendeu? Mas Deus falou para ele, Deus conhecia, Deus sabia que ele não estava pronto. E falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. E ele negou Jesus, entendeu? E Deus, quando tinha morrido, voltou, estava na beira da praia já assando peixe. Deus falou para ele: Pedro, tu ama mais do que este? Perguntou 3 vezes para ele. E ele falou: tu sabes, Senhor. Então Deus sabe que você ama Ele. Ele conhece você, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não adianta você se esconder dele embaixo de um teto. Não adianta você se esconder dele. No capítulo de Isaías 26, capítulo 26 de Isaías, versículo
20 e 21 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só, por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá, e o sangue, e não cobrirá mais aquele que foram mortos. Então, meu Deus, você que está na sua casa assistindo esse vídeo, vamos orar, não vamos parar de orar. Não deixa nada desviar sua cabeça, né? Nesse momento difícil que estão passando, não sabemos o que podemos acontecer, mas Deus sabe, e Deus sabe que você que está com Ele, porque Ele te escolheu no ventre da sua mãe, tem um propósito para sua vida, Ele quer te moldar, você é um vaso e Ele quer deixar você pronto. Isso daí é um alerta para nós cristãos e para aquelas pessoas que não se arrependeram do seu pecado, que se arrependam do seu pecado antes que seja tarde demais. Porque quando houver um arrebatamento na terra e Deus arrebatar toda a sua igreja, a Bíblia diz que o único que segura o anticristo de se manifestar totalmente na terra é o Espírito Santo de Deus. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais na terra. Como diz Deus lá para a mulher samaritana, ela pergunta: Jesus, mas na onde é certo orar? Aqui ou lá no monte? Jesus falou para ela: vai chegar uma hora que você não vai orar aqui e nem no monte. Então vai chegar uma hora que pessoas que não se arrependeram do seu pecado, não vai ter lugar mais para ela orar. Não adianta orar mais. Então vamos vigiar, vamos se apegar a Deus, se arrepender do nosso pecado. A Bíblia diz que ainda não é o fim, né? Que isso que está acontecendo no mundo, né, é para o povo de Deus abrir o olho. E quem não é de Deus, todos nós somos de Deus. Jesus, Ele quer salvar todo mundo. Às vezes tem crente pensando que só ele que vai para o céu. Não. Jesus, Ele quer salvar todo mundo. Ele quer um propósito para todo mundo. Tem coisas no mundo que está acontecendo, que está se cumprindo, mas é para as pessoas abrir os olhos, se arrepender dos seus pecados, né? Porque se todo mundo tivesse aceitado Jesus, se arrependesse, Jesus, eu acho que já teria arrebatado, né? Aqui já teria prendido os demônios, né? O Lúcifer, e jogado lá na larva do fogo. Mas Ele está esperando o povo dele, porque Ele quer todo mundo, do mesmo jeito que Ele salvou hebreus dos egípcios da mão de Faraó, mandou as pragas lá, atravessou o Mar Vermelho, andou 40 anos no meio do deserto. Aquele povo não tinha nada que comer no deserto, mas Deus deu maná para eles comer no deserto. Deus deu água para eles tomar no deserto. É assim que Deus vai fazer. Se você orar para Ele, se arrepender dos seus pecados, né, de coração, e voltar para o Pai, você pode ter certeza que você não vai passar fome, não vai passar sede, porque Deus vai estar do seu lado. Não importa o que acontecer na sua vida, Deus vai estar, tá? Dá um joinha lá para mim. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal para a gente estar gravando mais vídeo para vocês, e a palavra de Deus. Dá um joinha lá para ver se vocês gostaram, e fico com Deus todo mundo, do Brasil inteiro, do país inteiro. Eu me encontro no Japão, estamos passando um momento difícil, coronavírus. Essa semana a minha fábrica também vai parar, mas eu tenho fé em Deus, que Deus não vai fazer os escolhidos deles passar fome, não. Deus escolheu você, Deus tem um propósito para você, Deus pôs você na barriga da sua mãe, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe, Deus tem um propósito para sua vida. Antes de você sair da madre, que é a barriga da sua mãe, Deus já te conhecia, então Ele sabe de tudo o que nós precisamos. E na Bíblia diz: arrepender-se dos nossos pecados. Só assim seremos perdoados e vamos ter uma morada lá na casa do Pai, nosso Deus. Eu termino esse vídeo aqui, e que Deus venha abençoar a sua vida. E fique dentro do seu quarto, não fica mexendo em coisas na internet que não é de Deus.